Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre recursividade, tail, não tail, indireta, direta. E no final desse vídeo eu vou resolver um exercício prático com vocês para te mostrar que recursividade não é esse pesadelo que a gente costuma ter no início. E eu te garanto que até o final desse vídeo você vai olhar com outros olhos para a recursão, beleza? Então, primeiramente, o que é essa tal de recursividade, o que é recursão, que tanto falam? A recursividade vai nos dar a possibilidade da função chamar ela mesma, que chama ela mesma, e assim num loop sucessivamente. Vamos montar uma função que pega um número x e diminui ele até chegar em zero, beleza? A estrutura da função recursiva vai ser o seguinte: primeiro o caso base, depois a recursão. Então ela vai ficar mais ou menos assim. Porém, eu curto deixar um pouco mais curto tudo e escrever menos linha de código, então vai ficar assim. Vai dar na mesma, tá? São as mesmas funções, fazendo a mesma coisas, porém escrita de maneira diferente. Então as funções recursivas devem ter uma estrutura, elas têm umas regrinhas que tem que ser seguida. Por exemplo, o caso base, que vai ser o caso onde a condição vai ser satisfeita da função, que no caso é o n chegar a zero. Esse aqui é o nosso caso, onde nós quer parar essa recursão. Então ele vai dar um return nesse caso base, quando chegar até lá. E também tem pelo menos um lugar onde a função vai se chamar. É bem fácil, duas regrinhas bem simples, né? Caso base e recursão. Uma outra regra muito importante é que você tem que alterar o estado da variável a cada recursão que acontecer, para satisfazer a condição do caso base. Ou seja, ali eu tô dando um return num menos 1. A cada recursão dessa função, a cada rodada dela, ela vai estar mais próximo do zero, ou seja, cada vez mais próximo do caso base. Então vamos tentar passar 3 para essa função, para ver o que acontece. A primeira coisa, quando nós passar o 3, o compilador vai olhar e falar: ó, isso aqui não é zero, então vamos retornar chamando ela mesmo, só que agora passando número menos 1. Num vale 3, então menos 1 vale 2. Agora imagina, Dev, que nós temos duas função do mesmo nome rodando ao mesmo tempo lá no compilador. Agora vai ser a mesma coisa. Quando a segunda função até zero rodar, o compilador vai pegar o 2, que era 3 menos 1, e vai ver, ó, 2 não é zero. Então vamos passar a mesma função menos 1. 2 menos 1, 1. Aí o compilador vai pegar esse 1, mesma coisa. Pela terceira vez ele vai ver, ó, 1 não é zero, então vamos passar num menos 1. Só que agora ele vai passar o número 1 menos 1, que vai ser zero. Então na quarta vez que nós rodarmos essa função, o compilador vai falar: opa, achei alguma coisa aqui. E agora ele vai parar no nosso caso base. O num é igual a zero. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar essa função que achou o zero, vai jogar o zero para cima, para outra função, que vai jogar para outra função, que vai jogar para outra função, e assim por diante, 4 vezes, né? E esse zero vai chegar até lá na onde nós chamou a função de primeira, provavelmente lá na main, por exemplo. Agora, antes de começar algumas partes práticas aqui, eu quero deixar bem claro qual é a diferença entre uma direta e indireta. Existem alguns tipos de funções recursivas, e a questão da direta é a que acabamos de ver mesmo. Até zero, ela chamou ela mesma. Essa, basicamente, a recursão é chamar ela mesma. Agora a indireta é quando uma função x chama uma função y, que vai chamar x, e até cair em algum caso base. Eu recomendo que você não se preocupe muito com isso para entender agora essas diferenças e recursão, porque é algo bem complexo no início. Vai praticando com alguém, mesmo que você só esteja copiando o código ali, escrevendo o que a outra pessoa está escrevendo, que vai chegar uma hora que vai cair a ficha e você vai entender recursão, beleza? Tá, Dev, tô aqui com o VS Code aberto novamente para mostrar para vocês um exemplo de uma função indireta. Então o que eu quero construir nesse exemplo, um programa que mostra o antecessor e o sucessor dos números entre 0 e 10, beleza? Simples, antecessor de 0 é menos 1 e o sucessor de 0 é 1, beleza? Simples. Então, para começar aqui, eu vou estar criando uma variável global, recebendo 0. Se você não sabe o que são variáveis global, eu recomendo você dar uma olhada nesse vídeo sobre funções aqui, função com Free Fire, aqui é o último vídeo, inclusive, há 3 meses atrás. Lá no vídeo eu explico tudo sobre funções, inclusive escopo, o que é escopo local, escopo global, então vai te ajudar muito a entender recursividade, beleza? Tá, após criar aqui a variável global, eu vou criar a função, né? As duas, na verdade, que vai ser uma chamada sucessor, que vai mostrar o sucessor de um número, e aqui a antecessor, ok? Beleza, eu falei aqui pro compilador que elas existem, e aqui eu vou desenvolver ela aqui embaixo. Então, deixa eu pegar aqui. Por que eu não escrevo a função aqui, ó, aqui em cima?
Basicamente é uma boa prática você construir ela aqui embaixo, porque ela praticamente vai estar cada vez mais afundando a função main. Ou seja, o seu código vai ficar mais difícil de ficar encontrando a função main ali, dependendo do código, né? Claro. Não é esse o caso, porém eu costumo deixar assim já para treinar boas práticas em código. Então, novamente, aquela mesma estrutura da função que eu tinha falado. Caso base primeiro, que vai ser, se o n for maior que 10, ele retorna, que eu quero ir até 10 e pronto, beleza? Então eu vou retornar aqui e acabar esse loop. Aqui embaixo vai ter código, né? A lógica do meu código. Então, o que é a lógica aqui? Eu quero printar, né? O objetivo é printar o antecessor aqui. Então eu vou falar o antecessor do número tal é igual a tal, beleza? Então aqui eu vou mostrar o número n, o antecessor dele é n-1, beleza? Simples. E aqui vai acontecer a recursão junto com o final, né? Recursão e final. Então aqui eu quero que esse cara chama a função sucessor. Chamei lá, fechou. Agora eu vou desenvolver ela aqui embaixo, beleza? Sucessor, mesma coisa, caso base. Se n for maior que 10, eu vou acabar o loop. Aqui vai ter o código, né? Vocês já estão fera nisso, não preciso nem comentar. O sucessor do número tal é igual a tal. Então o sucessor n é n mais 1, beleza? Ok, e aqui no final vai acontecer a recursão, né? Mais o final também. Então, sucessor fica nesse loop. Antecessor chama sucessor, sucessor chama antecessor e assim por diante até cair em algum dos casos básicos. O problema aqui que você pode ter visto, ou se não viu, não tem problema, é que a gente não está alterando o estado da variável para que ela fique mais próximo do caso base. Então aqui eu tô dando n mais 1, aqui eu também tô dando n menos 1, mas isso aqui não é alterar o estado da variável n, beleza? O que altera o estado é tudo que começa com recebe, né? Então n recebe, aí sim eu vou estar alterando o estado dela. Que no caso aqui nós quer somar 1 para ele chegar mais próximo do 10. Então ele vai começar no 0, quando ele passar por aqui ele vai virar 1, depois 2, depois 3, até chegar no 10, beleza? Até ficar maior que 10. No caso aqui eu gosto de abreviar, então n mais mais, que vai ser a mesma coisa que n recebe n mais 1, beleza? Ou n mais igual a 1. Tem várias formas aqui de escrever isso. Eu deixo n mais mais. Então bora chamar essa função aqui. Eu vou começar chamando antecessor, porque senão ela vai pular o sucessor, o antecessor na verdade do número 0. Ela já vai mostrar o sucessor aqui do número 0 e pular pro número 1 aqui. Ups, eu esqueci de trocar o nome aqui dessa função, ó. Buguei. Beleza. Então eu chamei antecessor. Esse famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Foda. Então gcc indirect.c. Compilou aqui, vou chamar o A. Beleza, eu esqueci do _n, eu vou copiar ele aqui de outro arquivo. O teclado não tem _n, aí eu desacostumo, velho. Clear, vamos dar outro GCC e dar um ponto A. Ok, ele tá com esse caractere muito louco porque eu coloquei acento aqui no print, tá? Porém, aqui ó, o antecessor do número 0 é menos 1, o sucessor do 0 é 1, até chegar no 10, beleza? Então ele chegou no 10. Beleza, eu fiz uma parada aqui nada a ver, me confundi todo. A sucessor, aqui a antecessor tá certa, mas a sucessor tá chamando ela mesma. Então deixa eu mudar aqui o nome desse carinha. Ok, aí. Agora, o antecessor do número 0 é menos 1, até chegar no 10 e mostrou o antecessor do 10, o sucessor do 10 e acabou essa recursão. Eu espero que você tenha entendido com esse exemplo, deve ter ficado bem claro. Caso você não tenha entendido, não tem problema, deixa a pergunta aí nos comentários ou dá uma olhada também no nosso artigo aqui dos vídeos, beleza? Agora nossos vídeos têm mini artigos com exemplificações. Então nesse repositório do GitHub chamado Caderno, vai ter aqui uns mini artigos sobre recursão e outros vídeos que vai vir pela frente, beleza? Aqui tem
tem um de recursão. No Medium também vai ter eles, beleza? Os mesmos artigos. Você escolhe por qual você quer ler. Também tem aqui, ó, o de Merge Sort Dev. Aqui também vai ter todos os códigos, beleza? Então não tail, indireta, fatorial, até zero. Então você pode baixar esse código aqui, beleza? Já recursão non tail e tail, que vocês também vão ouvir muito falando de recursão com cauda ou recursão sem cauda. São tudo a mesma coisa, tá? Non tail sem cauda, tail com cauda, beleza? Então aquele exemplo que eu falei anteriormente do zero, retornar zero para cima, para cima, para cima, a recursão estava literalmente no final da função, ou seja, tail. Então para entender a non tail, vamos de prática, vamos para esse exemplo na prática. Então eu tô aqui com o meu VS Code aberto e vamos montar o exemplo da non tail. Vamos pegar aquele mesmo exemplo, na verdade, da função até zero, que vai diminuir no número, e vamos transformar essa função em uma non tail, beleza? Então eu vou escrever aqui void até zero. Vamos transformar essa função em void, porque não faz sentido ficar retornando zero, beleza? Int n e ok. Então eu falei pro compilador que ela existe aqui, eu vou desenvolver ela aqui embaixo, beleza? Então, primeira coisa, o caso base. Essa estrutura aqui é um pouquinho diferente por causa de uma coisa. Olha aqui, eu vou ter o nosso caso base até aí normal, né? N foi igual a zero, eu vou dar um return. Essa paradinha é por causa de uma fonte que eu tenho aqui muito louca, deixa eu tirar ela, mas ela é 2 igual, beleza? Sempre esqueço de tirar. Aí depois, essa estrutura da função non-tail, ela vai ter uma parte aqui adicional chamada, que vai acontecer a recursão, né? Então, na verdade, não é adicional, isso aqui a recursão acontece em todas. Porém, o final, ela não vai ser junto com a recursão que nem as outras. O final vai ficar aqui embaixo, olha só. Então aqui eu vou acontecer a recursão, que é até zero, n-1, porque o número aqui não foi zero, então eu tenho que diminuir ele até chegar em zero. E aqui eu vou dar um print nesse número, beleza? Vou dar um print n e vamos ver o que vai acontecer. Aqui eu vou chamar essa função passando o número 4. E ele deu 1, 2, 3 e 4. Deixa eu dar um espaço nesse print aqui. E vamos para a explicação por que está acontecendo isso e não o 4 está sendo printado primeiro. Por que o 1 foi printado primeiro? Sendo que o 4 iniciou aqui, não devia chegar aqui primeiro do que o 1 e printar? Então vamos ver o que aconteceu aqui. Então eu chamei essa função até zero passando o número 4 lá na main, beleza? Chamei ela aqui, o compilador vai chegar, ó, não é zero, cara, já inicia outra bem aqui embaixo. Então antes de eu chegar nessa linha, eu vou iniciar outra função. E eu vou chegar nessa etapa aqui de novo. Então ele vai passar aqui, ó, até zero, vai rodar essa linha de código, n-1, beleza? O n tá valendo 4, então -1, 3. Novamente, ele, antes de chegar aqui, ele vai ver primeiro, na verdade, ó, 3 não é zero, então pula pra cá, ó. Viu aqui, ó, na recursão? Passou lá de novo, n-1, que vai ser 2. Aí chegou aqui de novo, não é zero. 1, então. Aí quando ele chegar aqui passando n-1, n nesse momento aqui vai estar valendo 1, então 1 menos 1 é 0, fechou? Aí ele vai ver, ó, 0 é igual a 0, então n é igual a 0, então vamos retornar ele aqui para cima, beleza? Ou seja, ele não vai chegar nessa linha de código fazendo com que essa função seja chamada novamente. Ou seja, isso aqui não vai acontecer, ó. Até 0 não vai passar n-1 de novo para continuar esse loop. Ele não vai acontecer isso aqui. Então ele vai cair nesse caso base, esse retorno, que é a palavrinha mágica para o compilador, que vai falar, ó, vamos parar com essa função, vamos acabar por aqui, independente, sei lá, se a rainha da Elizabeth está pedindo para continuar, a gente não vai continuar. Porque tem essa palavra chamada return aqui, beleza? Então quando ele rodar esse return, essa função vai morrer. Essa função acabou a vida dela, beleza? E vai retornar para a função aqui de cima, ó, até 0,1. Só que esse carinha, ele parou aqui, beleza? Ele não terminou ainda a função. Ele não tinha chegado num return. Então ele tá vivo ainda. Agora o que ele vai fazer? Ele vai chegar nesse print e vai mostrar, dar um print no n. O n atualmente nessa função vale 1. Então eu vou dar um print aqui, vai mostrar 1 aqui no nosso terminal, beleza? Mostrou 1 lá e acabou a vida dessa função. Aqui mesma coisa. Ele tava aqui parado esperando o resultado. Chegou nele, falou, ó, printa e acaba, beleza? Printou, fim de função, morreu. Novamente aqui também.
até chegar aqui no 4, que é a última função, vai printar o 4 também e vai acabar, beleza? Repara que a gente não está printando o 0 porque, novamente, o 0 não passou desse retorno. Então ele não chegou nessa aqui, muito menos nessa aqui de baixo, ok? Então eu espero que tenha ficado claro essa função até 0 aqui. Então o que nós sabemos sobre essa função aqui? Ela é uma função não tail, então, ou seja, ela não possui cauda, tá? Sem cauda. E ela é uma função indireta ou direta. Então me responde essa segunda característica dessa função aí nos comentários que eu vou dar uma olhada em quem acertou ou não, beleza? Então caso você não tenha entendido ainda sobre recursão, eu recomendo que você nos siga lá no Instagram. Aqui vai ter o Instagram da Devland, dev.land. Aqui no início eu tô postando só memes por enquanto, mas já vai sair rios daquele jeito dinâmico do Instagram. E é muito importante que você também coloque a programação no seu feed do Instagram, beleza? Pronto, basicamente é isso, sem muitas complicações de recursão aqui. Eu resolvi fazer um vídeo especial para Tail Call Optimization. E para quem não sabe, é graças a ela que a recursividade se sai melhor do que a interação. Interação é while, os loops de repetição e tudo mais, beleza? Eu vou explicar tudo isso num próximo vídeo, então é bem importante que você se inscreva aqui no canal. E é claro, checa essa playlist para ver se o vídeo já não saiu. Eu vou estar deixando aí nos comentários ou na descrição caso tenha saído, beleza? Então é isso, meus queridos. Então, meu nome é João Victor, meus amigos. Meu nome é João Victor, meus amigos, e essa aqui é a Devlândia. Eu espero que não tenha saído brega. Vamos tentar de novo.